Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: pois manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ei, irmão, não se assente na mesa enquanto seu filho não vir para Jesus. Ei, irmã, não se assente na mesa enquanto sua filha não vir para Jesus. Não importa se eles não estão aqui neste momento, continue orando, continue clamando, porque Deus já tem ouvido a sua oração e já preparou a vitória. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Glória a Deus. Mas ali então todos os moços foram reprovados: Eliabe, Abinadab, Samar, Simeia, Natanael, Radai, Ozem, todos foram reprovados. Mas ainda faltava um, o menor de todos. Quem poderia imaginar? Davizinho. Ele era pequeno, era ainda um menino, mais ou menos ainda, segundo os estudiosos, 14, 15 anos. Passava a noite toda fora, vigiando as ovelhas sozinho, correndo risco. Mas o Senhor era com ele, assim como é comigo, assim como é com você. Eu fico pensando, irmãos, Deus já sabia que o escolhido era Davi, porque Ele permitiu todo esse processo, ter que vir um por um, passar ali na frente de Samuel. Se era somente mandar chamar Davi, o profeta ungir como rei e pronto. Mas quando eu estava preparando essa mensagem lá na minha casa e conversando com a minha esposa sobre esse texto, foi para que todos os irmãos de Davi também tivessem a oportunidade de serem rei. Foi para que todos os irmãos de Davi não pudessem reclamar que eles não tiveram a chance de serem rei. Foi para que todos os irmãos de Davi vissem que os seus corações não eram perfeitos diante de Deus, como era o coração de Davi. Foi para que todos os irmãos de Davi vissem que a unção estava sobre Davi. Porque Davi era muito novo e por mais corajoso que ele fosse, ele ainda não estava preparado o suficiente. E seus irmãos eram homens de guerra, eram soldados, e Davi ia precisar do apoio deles quando ele viesse a reinar, ou até mesmo enquanto ele estava fugindo de Saul. Mas aí, e todos ali então em casa esperando Davi chegar, depois seria o sacrifício, depois seria o banquete. Mas enquanto Davi não chegasse, nada poderia ser feito. Eu imagino, irmãos, todos lá em casa esperando, e Davi ali no campo, sentado numa pedra, à beira de uma campina verde, na sua frente todo o rebanho das ovelhas pastava tranquilamente. Davi tinha que ficar atento, pois a qualquer momento poderia surgir um lobo, um leão ou um urso e tentar arrebatar uma daquelas ovelhas em defesa. Davi tinha que ficar atento, pois para resgatar da boca daquele lobo, da boca daquele leão, da boca daquele urso, a ovelha querida. E ele então ali atento, observando, com seu cajado na mão, com sua funda na mão, com seu instrumento, ele olhando para um lado, para o outro, atento. De repente ele olhou lá para o horizonte e viu um vulto de uma pessoa. Ele não conseguiu identificar quem era, mas depois ele forçou um pouco as vistas e ele viu que era o servo do seu pai. Veio correndo e parou na frente de Davi, cansado. E disse: Davi, seu pai falou que é para você ir embora agora. O profeta Samuel está lá na sua casa. Ele veio ungir um de vocês como rei de Israel. Davi não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Ele falou: rei de Israel? Sim, seu pai falou que é para você ir embora agora. Mas como ir embora, deixar sozinho ali no deserto, à mercê do lobo, aquelas ovelhas que Davi tanto amava? Mas então, irmãos, ele combinou com o servo para que o servo ficasse tomando conta daquelas ovelhas, enquanto Davi ia para casa ver o que seu pai queria. Assim também foi conosco. O Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo aqui na terra, cuidando de nós, nos orientando, nos confortando, nos consolando. E ele está aqui nessa
Davi chegou ali em casa. E assim que ele pisou ali, eu não sei se ele entrou pela porta da cozinha, não sei se ele entrou pela porta da sala, mas o fato é que quando ele pisou ali na soleira da porta de entrada, Deus falou para Samuel: é este, pode ungir. Davizinho, pequeno, ruivo, formoso de semblante, de gentil presença. Mas Davi, irmãos, ele era desprezado pelos seus irmãos, aparentemente até pelo seu pai. Lembra quando o profeta perguntou: acabaram-se os moços? Ainda falta o menor. Davi não havia sido lembrado pelo seu pai Jessé, que achou que a presença dele ali não seria importante. Assim como muitas vezes as pessoas não te convidam para um aniversário, para uma festa de casamento, julgando que você não é importante. Às vezes até você mesmo se julga menos importante, o menor de todos. Assim como Ruth colhendo aquelas espigas, aqueles grãos caídos lá da colheita, se achando a menor de todas. Mas Boaz, o dono da plantação, a observava de longe. Assim também é o Senhor Jesus com você. Ele está te olhando e na hora certa, assim como fez comigo um dia, Ele vai te levantar. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o seu nome, Senhor. Davi, ele era pequeno, ele era miúdo, ele não tinha nenhuma pinta de rei. Eu já ouvi pregadores falando, irmãos, que talvez Davi seria um filho bastardo, ou seja, filho de Jessé com uma prostituta. Haja vista que o próprio Davi disse no Salmo 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eu creio que ele disse isso devido ao pecado de Adão, que nos abateu lá no Jardim do Éden. Porque no Salmo 69, versículo 8, o próprio Davi também disse: eis que tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Davi era filho legítimo, irmãos. Entretanto, ele era desprezado. Mas o Senhor era com ele, porque o Senhor sabia o que ele fazia nas madrugadas. Enquanto ele vigiava as ovelhas, ele orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oh, irmão, quem faz uma oração dessa, eu quero te dizer, Deus ouve você, irmão, pedindo a Deus pela vida do seu esposo. Deus ouve você, irmão, pedindo a Deus pela vida da sua família. Deus ouve você, irmão, pedindo a Deus pela vida da sua filha. Aleluia! Deus ouve você, jovem dessa igreja, pedindo a Deus para te guardar dos desejos da mocidade. Ele tem ouvido a sua oração. Fortaleça-se em Jesus, fortaleça-se em Deus. Ele tem cuidado de você. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Mas então Davi, ele foi ungido rei. Ele não tinha se despontado em nada, ele não tinha sobressaído em nada. Mas logo alguém da parte do rei viu os seus atributos. Eu profetizo na sua vida hoje, alguém vai ver algo em você lá no seu trabalho e você irá se destacar em nome de Jesus. Glória. Um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. Davi foi chamado. Quando ele tocava sua harpa, o seu instrumento, o espírito mau da parte de Deus se retirava e ele se sentia aliviado. Era Deus começando a agir, era Deus trabalhando. Davi estava ao lado de Saul, aprendendo, foi como um estágio, pois um dia ele iria reinar, um dia ele ia se tornar rei. Mas desde a unção já havia se passado alguns anos. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o benjamita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E você, irmão? E eu? O Senhor é conosco? Nós somos valentes contra o reino de Satanás? Nós somos prudentes em palavra? Nós somos de gentil presença? As pessoas querem te ouvir? As pessoas querem ficar perto de você? E quando alguém te critica, o que você faz? Você tem o Espírito Santo de Deus? Fica aqui essa reflexão. Porque naqueles dias haveria uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Jessé então
mandou que Davi fosse até o campo de batalha, levasse ali para os seus irmãos comida, e lhe trouxesse notícia da guerra, para saber se todos os seus filhos estavam bem. Davi então, juntamente com o servo, albardou ali aquele jumento, e desceu com o fardo, com a carga, levando leite, queijo, pães, figos, uva passas. Mas quando ele vinha chegando ali no campo de batalha, próximo ao acampamento militar, eis que vinha chegando também o gigante Golias. Então, trazendo para nós, trazendo para o campo espiritual, aos nossos olhos, com essa carga, com esse fardo, Davi seria derrotado. Com todo esse fardo, ele estaria em desvantagem na luta contra Golias. Quantos crentes hoje em dia também carregam um fardo pesado desde a sua mocidade? Filhas não falam com a mãe, filhos têm mágoa do pai. Ah, mas meu pai me bateu quando eu era pequeno. Ah, irmão, para. Não seja bobo. O tanto que eu apanhei quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu posso te afirmar, perdidas foram as correadas que caíram fora. Talvez eu nem estaria aqui hoje. Mas talvez você possa dizer, mas eu fui abusado quando eu era criança. Eu fui molestada quando eu era criança. Eu quero te lembrar, você é lavada e remida no sangue de Jesus. Você não é, as coisas velhas passaram. Foque em Jesus. Segundo Coríntios 5:17 diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Lance sua carga, seu fardo aos pés de Jesus, porque Ele mesmo disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Mas então Davi deixou ali sua carga, o fardo com o servo, e ele desceu para o campo de batalha. Neste exato momento também ele vinha chegando ali Golias. Ele vinha blasfemando, vinha amaldiçoando o exército de Israel. Davi, ele se indignou quando ele ouviu aquela afronta. 1 Samuel 17:23b. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi representava os israelitas, o povo de Deus. Golias representava os filisteus, o inimigo. O que eu observo aqui, irmãos, são pontos de vista diferentes. Quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. Todos ouviram a afronta do Golias e temeram. Todos viram o gigante guerreiro e temeram. Davi viu um incircunciso, um homem que não tinha o pacto, um homem que não tinha aliança com Deus, como os filhos de Israel tinham. Então, na mente de Davi, ele já estava derrotado. Porque quem